Bom dia, galera. Beleza? Como é que estamos? Vamos para mais uma live de treino. Ontem nós fizemos uma live pensando em avaliação. Não sei se vocês acompanharam, mas eu vou liberar ela hoje. O TikTok liberou ontem à noite, eu não consegui, eu já estava dormindo. Mas vou liberar para vocês verem toda a live. Vou disponibilizar também no YouTube. E a ideia de hoje é a gente simular que a gente está treinando aquela atleta, porque ela já é uma pessoa treinada. Então hoje a gente vai fazer o que a gente sempre faz, um treinamento sem peso corporal, mas a gente vai usar os componentes de peso para vocês começarem a entender como é que seria uma progressão pensando em cargas. Tá? Então a gente já tem um material aqui. Vou usar 2 pesos de 16, 2 pesos de 10 e um pezinho de 3 quilos, mas mais uma polia. Mas a ideia é a gente vai fazer o básico e vai fazer o avançado também. A gente vai mostrar o básico e a gente faz o avançado, enquanto vocês aí fazem o básico. Porque um básico bem feito, ele sempre dá resultado. Beleza? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à live. E vamos treinar. A gente tirou os comentários, desativou os comentários, porque algumas pessoas estavam tendo dificuldade de ver os movimentos, porque tinha as letras em cima, né? Então não estava conseguindo. Então o pessoal estava comentando, a gente tirou. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, pode mandar inbox que a gente responde. Então a gente vai fazer os primeiros blocos, a gente vai pensar, hoje será um treino global, mas o primeiro bloco, que é esse bloco, a gente vai pensar em melhorar o nervo ciático. Então a gente sempre escolhe uma estrutura para a gente trabalhar naquele dia, no dia do treino. Então vamos começar com o nervo ciático. Então, vamos lá. Vamos começar com o trabalho respiratório, como a gente sempre faz. Então, barriga para cima. Estabiliza bem. Deito, relaxo. Acho uma posição aqui que me sinta confortável, que não sinta dor. Se por acaso sentir dor, pode colocar em cima do sofá ou de uma cadeira, desde que esteja nessa amplitude. Achei a posição neutra na minha coluna, que fica confortável. Põe a mão aqui nas costelas para eu ver a expansão torácica. Puxo o ar pelo nariz, solta devagar pela boca. Puxo, solto. Puxo, solto. Puxo, solto. Puxo, solto. E desço controlando. Beleza? De 6 a 8 respirações, fica tranquilo. Agora a gente vai continuar de barriga para cima, nós vamos fazer o alongamento do piriforme e o exercício do ciático. Então, vou cruzar a perna aqui, ó, desse jeito. Vou entrar com minha mão aqui embaixo, ó, tá vendo? E vou trazer a perna para mim. Então, segurei lá, puxei e vou sentir bem aqui, ó, alongar. Quem não consegue ficar nessa posição aqui, ó, pode deixar o pé e trazer com a mão aqui, ó. Também tem a mesma valia. Só que aqui você pega, você puxa um pouco mais. E aí troca o lado. Então, ou aqui, ou aqui. Seis respirações. Ótimo. Agora, segura aqui atrás do meu joelho. E eu vou esticar na amplitude que eu consigo. Puxar pelo nariz. Quando estiver saindo a perna, está saindo o movimento. 6.
Outro lado, 6 movimentos. E desço controlando. Muito bem. Agora vai ser o primeiro que a gente vai inserir a carga. Vai fazer o perdigueiro em movimento, como a gente sempre faz, tá? Estabilizando. Só que aí eu vou fazer com a polia. E aí eu vou fazer como se eu estivesse fazendo uma remada. Esse exercício vai servir muito para essa musculatura aqui do serrate anterior. É um músculo importantíssimo para estabilizar as escápulas no nosso glúteo costal. Então, com a escápula, quando você faz o movimento, a escápula não sai, ela fica estabilizada. Então, esse é um exercício que a gente usa bastante. Então, para vocês, perdigueiro, 6 movimentos controlados. E para mim, eu vou puxar a polia aqui. Vou estabilizar bem e vou trazer, ó. Estico. Estico. Então, hoje a ideia é a gente simular um aluno um pouquinho mais avançado. Para vocês entenderem como é a dinâmica. Estabilizo. E relaxo. Fiz 8 repetições. E agora nós vamos fazer o aranha em movimento. Estabilizo, entro na posição de prancha. Dá uma passada. Faço a rotação. Faço a rotação. Mais uma. E volta pro centro. Beleza? Dá uma respirada. Boa. Estão comigo? Ó, galera, não deixe de seguir o perfil, curtir a live, enviar para aquela pessoa que você sabe que precisa de um treinamento para ficar livre do nervo ciático. A aluna que eu avaliei ontem, ela estava com atenção nos 2 piriformes, que é uma musculatura que a gente está alongando. E é muito comum, principalmente pessoas que ficam sentadas. Então, você sente aquela pontada, aquela fisgada, pode ser esse músculo. E às vezes você só precisa fazer uma liberação e você já recupera. Beleza? Bora comigo para a segunda série. Alongamento do piriforme. Lembrando que pode ser aqui ou segurando aqui. Segurei. Ou segura aqui ou aqui. Tá? Vou segurar aqui. Puxar um pouquinho mais. E volto. Do outro lado. E aí, volto devagar. Agora, piriforme, o ciático. Abraço meu joelho. Deixo na posição que eu, ó, por exemplo, se eu trago aqui, ó, eu não tenho amplitude suficiente para estimular. Então eu levo um pouquinho mais para trás. Ah, mas se você tiver conseguir trazer para cá, melhor ainda. Estende. 2, 3, 4, 5, 6. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desço devagar. Agora o perdigueiro.
Vamos fazer com carga. Estabilizei. Puxo, estico, controlando. Vê que eu não deixo o peso me dar esse solavanco. Eu sempre vou freando o movimento. Vou controlando o movimento. E 6 repetições. Aqui a gente, por exemplo, poderia colocar o pé no chão, se a pessoa está começando agora, ou pé no chão, ou ficar em 4 apoios. Tudo isso a gente vai trabalhando para que o aluno faça de forma coerente. Rotação. O ar sempre vai sair na rotação, ó. Tá? E aí, relaxa. Estão comigo? Deixa eu ligar o ar aqui. Vai começar a esquentar a coisa. Se tiver dúvidas, mande inbox. E a minha sócia está do outro lado ali, ela pode responder para vocês. A gente tirou, continuando falando sobre os comentários, a gente tirou os comentários para poder vocês conseguirem ver com mais propriedade os exercícios. E havia nas outras lives, estavam reclamando que não estava conseguindo ver os movimentos direito por causa dos comentários. Beleza? Estão comigo? Bora para a última. Então, seguro. Estabiliza bem. Abraço. Atrás, ó. Já trago. Quando eu faço esse movimento, tiro a perna do chão, ó, já contrai essa musculatura todinha. E aí você pode segurar aqui, ó, quem tem amplitude. Eu não tenho amplitude para isso. Segura aqui. Aqui embaixo. Mas quem tem pode abraçar aqui, ó. Seguro 6. E volto. O outro lado. Geralmente um treino desse, ele dura entre 45 e 50 minutos. Nosso foco sempre no exercício, quando a gente faz uma montagem de treino, é montar os exercícios que o aluno precisa. Sempre. Sempre dessa forma. Não o melhor exercício que pega mais, ou exercício que vai hipertrofiar mais, ou a modinha da hora. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna, e ela tem que ter uma novidade. Eu falei, pois é, a novidade é quando você passa. Você tem que passar de... A gente esqueceu alguns pontos da literatura. Então, por exemplo, você fazer um agachamento unilateral, com certeza você tem que estar fazendo um agachamento bilateral eficiente. Então, para você fazer um búlgaro, você tem que estar com um avanço, um afundo bem feito, com uma carga ótima. Só que ultimamente, nos últimos tempos, as pessoas pulam de exercício, querem fazer exercício que estão na internet, mas não tem amplitude para isso, e acabam se machucando, acabam tendo dificuldade de execução. Lembrando que o básico, bem feito, e eu já fiz isso, tá? Já fiz exercício que eu vi, já fiz exercício que eu vi, não, esse exercício é bom, esse exercício vai melhor que aquele. E se você fizer o básico bem feito, você vai ver que vai ser eficiente. E é o que a gente busca aqui.
A gente só passa um exercício diferente, assim, quando o aluno ele está avançado naquilo que o exercício propõe. Ele fez com a carga boa, independente da idade, tá? A gente, independente da idade, nós temos alunos aqui de 10 anos, o aluno mais novo e o aluno mais velho, que é 88. E a dinâmica é a mesma. A gente sempre busca estado ótimo de cada pessoa. Então, por isso que eu estou simulando aqui hoje. Então, a gente fez 4 exercícios, 2 alongamentos, mais o perdigueiro. Aí eu fiz com a carga, também uma carga tranquila. Qualquer pessoa faz, mas já mostrando para vocês como a gente pode incrementar o exercício, para você entender que você evolui através desses exercícios. Então, quando você está com os exercícios com peso corporal, fazendo de forma eficiente, a gente, está na hora de colocar a carga para ela, ou para ele. Então, a gente faz isso. A gente está treinando um cara, daqui a pouco ele chega às 8 horas, cara, com 1,91 de altura. O treino dele é muito mais leve do que uma garota de 27 anos, 28 anos que treina ao lado. Por quê? Porque ele está iniciando, ainda está com dor. E ela já saiu desse processo de dor e já está muito mais avançada. Aí a gente treina para performance, quer melhorar o glúteo, quer ficar com o glúteo mais forte, uma perna mais bonita, aí a gente treina. Mas dentro do objetivo de cada aluno. E de forma específica. Beleza? Agora a gente vai colocar mais carga no trabalho. Então a gente vai fazer a prancha lateral, o cócoras, e a gente vai fazer os 3 exercícios com carga para vocês entenderem. Eu vou pegar a carga aqui. Essa é uma carga leve para mim, mas é 16 quilos. Vou usar um pezinho de 3 e 2 pesos de 10 quilos. E aí a gente vai fazer os mesmos exercícios que a gente vem fazendo, só que agora com carga. Então o primeiro exercício é a prancha lateral. Eu vou fazer com peso e vocês fazem sem peso. Então a prancha lateral. A gente começa sempre no setup, que é o início do exercício. Então você estabiliza a posição, joga o quadril para trás, para frente, e aqui eu começo o exercício. Aqui eu estou na posição de prancha, ou um pouco mais avançado, aqui. E hoje a gente vai fazer com um movimento de peso. Então, pezinho de 3 quilos, estabilizo e vou potencializar o movimento aqui, controlando. Você vê que em nenhum momento eu deixo o peso cair ou perco a estabilidade. E volto devagar. Aqui a gente está trabalhando o outro lado. Também estamos trabalhando a musculatura do serrátil, a mesma que a gente estava trabalhando naquele outro exercício com o perdigueiro. Estabilizei, peguei o peso, vou até aqui, não preciso até o fundo, até o final. Mais 6 repetições e volto e relaxo. O outro exercício que a gente está fazendo, a gente vem fazendo ao longo de algum tempo, é a passada, jogando o braço lá em cima e volto ponta do pé. A gente vem fazendo isso, quem está acompanhando as lives anteriores, já viram. Hoje a gente vai fazer, que é um pouquinho mais avançado, que é com peso de 10 quilos, e a gente vai simular a passada também, só que agora com carga. Então, o que vai ser? Eu olhando para frente, eu vou dar o mesmo passo que eu dou. Só que ao invés de eu jogar os braços, eu vou jogar o peso contrário. Então, eu dou um passo com a perna direita, o braço esquerdo que sobe. Eu estou simulando quando a gente está andando para melhorar a estabilidade do quadril. Tá? Então, é um passo mesmo. E volto. Mas falando sério, mas não tem a flexão de coluna, não. Existe o exercício que a gente pode colocar com flexão de coluna com carga, mas eu coloquei pensando em estabilidade do quadril. Mas dá para você fazer o mesmo exercício com carga. E a gente faz um balanceio, mas isso é um pouquinho mais avançado pela questão de colocar carga.
Beleza? Agora a gente vai fazer o cócoras. A gente vem fazendo, segurando, simplesmente só segurando a mão na coxa e tal. Hoje a gente vai fazer com carga, 16 quilos. Então trago o peso para mim, ó, estabilizei, desci, estabilizo bem e faço a respiração aqui. E aí vou tentando descer um pouquinho mais, sem perder a estabilidade. Terminou, levanto e descanso. Então, 3 exercícios que a gente faz, mais 3 exercícios um pouco mais avançados. Tem como a gente piorar esses exercícios, mas não vem a um caso aqui, mas dá para a gente potencializar cada um deles. É o que a gente faz no dia a dia, é isso. E aí, para quem a gente passaria, por exemplo, essa passada? Ontem mesmo a gente usou com uma senhorinha de 82 anos. Por quê? Ela perde a estabilidade quando ela caminha. Então ela sente dor, desconforto, porque o glúteo dela não faz o movimento de estabilizar. Então quando ela dá o passo, o quadril dela desce. Então a gente usa esse exercício para ela gerar mais força desse lado, enquanto ela está dando a passada sem perder a estabilidade. E o cócoras já é um pouquinho avançado, é para estimular, abrir mais o acetábulo e você ganhar mais amplitude de tornozelo, mais mobilidade de joelho, mais mobilidade de quadril. Beleza? Vamos lá? Mais um. Subi, estabilizei, 6 movimentos. O ar sai quando o peso desce. E volta. Você vê que não é um peso absurdo, são 3 quilos, mas já dá uma diferença absurda no exercício. Geralmente, quando eu estou treinando, eu faço com 6. Eu botei com 3 quilos para poder eu conseguir falar com vocês sem ficar ofegante, porque quando eu estou realmente treinando, as cargas são mais altas, é difícil de falar quando eu estou treinando. Dou uma passada, perna contrária, volto. Soltando o ar lá na frente. E desço controlando. O cócoras. Desci, estabilizo. Eu posso colocar aqui, ó, abrindo um pouquinho mais, ó, forçando um pouquinho mais. E seguro. Posso fazer um balanceio também, ó. Sem tirar o pé do chão, o calcanhar do chão. Estabilizo, ó. Vou abrindo mais em outros planos o quadril, ó. E desço o peso. É um excelente exercício. A gente gosta muito desse exercício. Porque quando a gente coloca o aluno que tem dor lombar de cócoras, sem peso, a gente já sabe que ele está melhorando. E a maioria, ontem mesmo, a cliente que eu estava avaliando, ela não consegue fazer um agachamento, tentar levantar nesse momento por causa da dor. Então, quando a gente coloca ele de cócoras, significa que a dor começou a ceder. Então, é uma hora de a gente progredir. Até uma forma de avaliação subjetiva. Então, olha só, vamos colocar um pouquinho de carga aí. E aí a gente vai inserir a carga. Beleza? Galera, eu espero que vocês estejam gostando. A gente tirou, como eu falei anteriormente, a gente tirou os comentários porque na última live estavam reclamando porque não estava conseguindo ver por causa das letras. Então a gente tirou. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre treinamento, sobre nossos programas, sobre as nossas lives, manda uma mensagem que a gente responde todas, tá? Outro ponto, não deixa de seguir o perfil, compartilha com aquela pessoa que precisa e mete o dedão no like. Bora que a gente precisa de muito like. Tá? E hoje a gente está com o planejamento dessa semana a gente ganhar 250 seguidores. Então,
Vamos manter nossa meta, então, bora seguir o perfil, que a gente sempre tem programas aqui. A gente vai começar agora, na sexta-feira, a gente tem uma live com um outro profissional que vai falar sobre mobilidade, por que você tem que treinar mobilidade. As pessoas falam, a gente vê muito na academia, as pessoas falando que mobilidade é uma bobeira, é uma bobagem. Então, a gente vai trazer um profissional que é excepcional em trabalho de mobilidade. Inclusive, ele faz coisas assim, até vou pedir para ele fazer aqui, óbvio, né? Coisas assim que não é um corriqueiro, coisas que eu não faço. Então, a live de sexta-feira, não de manhã, não é esse horário. A gente vai fazer às 16 horas. Tá? Então, não percam. Vou fazer a chamada hoje, mas vocês que estão aqui já estão sabendo. E na semana que vem, a gente vai trazer uma profissional, uma fisioterapeuta da cintura pélvica, da saúde da mulher. Então, vai falar muito sobre saúde da mulher. Então, você que é mulher e você que é casado, não percam, vai ser excepcional. Beleza? Então, não deixe de seguir o perfil. Bora de novo. Vamos para a última. Deixa de conversa e vamos para a última. Última série. Subir. O cara que é treinado, faz um treino desse, ele vai suar. Óbvio, como eu estou suando. Mas é um treino tranquilo. E é um dia, por exemplo, que você faz um treino um pouquinho mais puxado, mas que você consiga fazer suas coisas depois, não ficar muito quebrado. Outro ponto que a gente bate na tecla aqui, não é porque você saiu moído da academia que você treinou. Muitas vezes o treino ele só deu uma pancada muito forte. Então, tem um ditado de um especialista que ele fala que qualquer macaco deixa você cansado. Qualquer pessoa, se você botar um macaco para selecionar, por exemplo, o seu treino, ou uma pessoa que não sabe, uma criança que não sabe nada, ele vai montar uns treinos lá e você vai fazer. Então, qual o papel do profissional? É direcionar. Então, os nossos treinos, ninguém sai quebrado. Nossos treinos, a galera sai treinada, que é o objetivo. E aí, gradativamente, a gente vai aumentando essa carga. As cargas vão aumentando. Entendeu? Que em nenhum momento eu perco o controle, eu faço as repetições e de forma abrupta ou de forma parecendo que está morrendo. Não, você está treinando de boa, tranquilo. E está melhorando suas dores. Desci, ó, fazer de lado, eu não fico lá embaixo, ó, tá vendo? Eu fico aqui, ó, minha coluna neutra, o tronco para frente, estufando o peito e olhando para frente. E desço devagar, e subo devagar. Muito bem. Finalizamos o segundo bloco. E aí, estão comigo? Bora, galera, que a gente tem chão ainda. Agora, a gente vai fazer a parte de força, propriamente força. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais de força nesse momento. Então, vou pegar o outro peso aqui. A gente vai fazer com 2. Então, vou passar os exercícios para vocês e vou fazer um pouquinho mais avançado. Aqui é com 2, a gente está fazendo com kettlebell, porque a gente treina com kettlebell, mas pode fazer com halteres ou com a barra, não tem problema. Então a gente vai fazer o agachamento. A gente vai fazer o agachamento simples, que a gente vem fazendo, sem peso. E aí eu vou fazer um avançado. Depois a gente vai fazer a estabilização em 4 apoios. E aí eu vou fazer um mais avançado. Vamos fazer, todos eles vamos fazer de 6 a 8 repetições. E no final, no terceiro, a gente vai fazer o lunge lateral. E esse exercício, e aí eu vou fazer um avançado. Lembrando também, 6 repetições. A ideia aqui é reabilitar. Então a gente vai com poucas repetições e gradativamente, como já falei em outras lives, a gente vai aumentando a quantidade de repetições e as cargas.
mas de forma sistematizada, mas de forma controlada, para que a pessoa não tenha um recidiva. Como já aconteceu comigo lá no passado e aconteceu com o aluno. Você dá uma carga alta para ele, ele treina, sai de casa, sai tranquilo da academia, e depois ele mandou mensagem para mim, falou: Anderson, eu estou no hospital tomando morfina na veia. Por quê? Porque eu errei. Eu dei uma demanda maior para ele, e o aluno, isso é verídico, e o aluno foi para bater no hospital para tomar morfina na veia, porque não aguentava de dor, que ele realmente não tem, né, hérnias de disco, tanto cervical como lombares. E aí fisgou a lombar dele em um dos exercícios e ele não falou nada. E a gente continuou. E aí, quando ele esfriou o corpo, ele sentiu na pele, e a gente também, né? Porque a gente ficou muito tempo sem o aluno voltar, porque ele teve que ir para a fisioterapia para dar uma recuperada, para poder fazer a analgesia e voltar para a gente. Então, a gente sempre hoje busca, começa gradativamente, o corpo vai respondendo e a gente vai colocando mais carga. Então, beleza, a gente vai fazer o agachamento normal que a gente vem fazendo. Vocês vão fazer aqui, ó, com a mão lá na frente, controlando. Eu vou fazer um exercício que chama thruster, que é um agachamento com... Vamos unir os dois exercícios que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai fazer agachamento e vou jogar o peso lá em cima num movimento só. Então, basicamente, segura os dois pesos, lembrando que você pode fazer com a barra ou com o halter também. Então, trago para mim, estabilizo bem aqui, desci, jogo lá em cima. É um movimento só. 2, 3, 4, 5, 6. É um exercício muito bom. Inclusive, eu faço com 2 de 28, mas tem aluno nosso aqui já fazendo uma carga maior que esse, com 20 de cada lado. É uma carga muito boa. O outro exercício, vocês vão fazer estabilização em 4 apoios, estabilizando, tá? E eu vou fazer a flexão, o push-up. A flexão é um dos melhores exercícios para você estabilizar abdômen, trabalhar glúteo. Não é só um exercício, é um exercício de força, mas ele trabalha muito estabilidade. Se você não tiver estabilidade, você não consegue. Então vamos fazer 6 repetições controladas. Então descer 1, sem pressa. 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente faz, porque como eu ainda vou treinar ainda mais tarde, o meu treino, então não vou exagerar, mas a ideia é a gente fazer 6 repetições, 8 repetições, já está ótimo. E o outro que nós vamos fazer é o lunge lateral, que é esse movimento que a gente vem fazendo. Só que a gente vai fazer com carga. E a gente vai inserir um componente, mais um exercício, que seria o clean. Então, ó, o movimento sai daqui, mas também eu vou fazer esse com halter, com kettlebell, e depois eu vou fazer com halter. Então, ó, desço o peso, trago de volta. Quem empurra o peso de volta é a perna que vai, ó. Empurrei, volta. Eu não faço tanta força com o peso. E aí, troco de lado e volto desfazendo. Outro excelente exercício para você desenvolver força, desenvolver coordenação motora. É um excelente exercício, o lunge lateral com carga. Então, 3 exercícios mais avançados, partindo dos exercícios que a gente começou a fazer aqui. Beleza? Respira um pouquinho. A gente sempre faz os 3, tá? Sem descanso. Os 3 vai fazendo 3 séries sem descanso. Mas nesse caso aqui, como eu estou falando, eu gasto uns 30 segundos, 40 segundos falando,
para vocês entenderem o que a gente está fazendo, por que a gente escolheu esses exercícios, né? O agachamento sempre vai estar para trabalhar o glúteo, perna, tornozelo. O lunge lateral é um excelente exercício para você trabalhar em planos diferentes, em vez de fazer só no plano sagital, a gente faz no plano lateral, então é um ótimo exercício. A gente tem outras variações dele, mas é um excelente exercício também. O seu quadril e para você desenvolver propulsão, ó, tá? Um atleta mesmo que corre, que de corrida, por exemplo, a gente tem alunos de patinação aqui, então que precisa fazer a propulsão, então sempre tem esse exercício, os treinos dele durante a semana. Então é partindo desse pressuposto. Então vamos novamente, agachamento, vou fazer o thrust, 6 repetições. Estabilizei bem, desço, subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flexão. No seu caso, a estabilização, tirando os dois joelhos. E eu vou fazer a flexão, 6 repetições. E por último, lunge lateral. Eu falei que eu ia fazer com um halter. Então, estabilizo, trago. Mesmo movimento. O outro lado. Pronto. Muito bem. Estão comigo? 30 segundos para a gente fazer o último bloco. Galera, não deixa de seguir, tá? Vamos fortalecer nosso canal, a nossa comunidade. Compartilha e mete o dedão no like. Vamos ganhar, vamos evoluir. A gente faz esses treinos aqui com nossos alunos a partir de 7 horas. A gente já começa com os alunos aqui, dia segunda, quarta e sexta. E aí até o dia todo, nessa demanda, e especificando cada exercício, cada treino, cada indivíduo tem um treino diferente, mesmo que o treino já esteja organizado ali na tabela. E cada um faz de acordo com que a demanda do corpo naquele momento. Então tem um agachamento, um agacha sentando e levantando, sem carga, outro agacha sentando e levantando com peso, outro agacha, senta e levanta com mini band, outro faz com carga, outro já faz o thrust. Então a gente vai sempre, cada aluno tem um treino individual e específico. Por isso que a gente só atende 3 de cada hora, ou 1 de cada hora. Não atende muita gente. Para a gente controlar essa variabilidade de treino. Beleza? Então comigo, bora para a última série. Agachamento, e eu vou fazer o thruster. Fazer o thrust com halter, para vocês verem. E é o mesmo exercício. Segurei, agacho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Push-up. Flexão de braço. Seis repetições.
Vou fazer lunge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola, galera. Finalizamos o treino. Vamos para a parte respiratória. 4 apoios. Cotovelo no chão. Sem delongas, a gente não sai do treino de força. Finalizou, já vem para cá para respirar. Diminuir e voltar calma. Então, puxa o ar. Solta lá embaixo. E desfaz. 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 Bem de leve. E agora nós vamos sentar nos pés. Senta nos joelhos e calcanhares. Estica. E relaxa. Se tiver dor no ombro, pode trazer para cá. E vai relaxando. Agora aqui, ó, faz uma leve caminhada para frente. E olha lá em cima. E volta. 2. Solta o ar. Relaxa bem. Relaxa bem. Último. E relaxa. Muito bem, galera. Então, finalizamos nosso treino. Tá? Como eu te falei, ó, 45 minutos de treino. Então, aguardo vocês na quarta-feira, na sexta-feira, no treino pela manhã. Novamente, e a gente vai mostrar outra dinâmica dessa. Se vocês gostarem desse estilo aqui, a gente continua, manda mensagem, ó, antes gostei e tal, mostra mais coisas, outras variações, que a gente tem até alguns implementos aqui que a maioria das pessoas não conhece, que a gente vai mostrando aos poucos, inserido, lembrando sempre, dentro do trabalho de reabilitação e treinamento de pessoas com dores na lombar. Beleza? Então, agradeço muito até agora, até o momento. Uma boa quarta-feira. E a gente retoma depois. Valeu, beijão, um abraço e fica na paz.